O título da mensagem de hoje é Construindo a Unidade. Construindo a Unidade. Se você trouxe Bíblia, abre em Efésios, no capítulo 4, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Esse texto fala da unidade. A unidade da igreja abençoa não apenas o corpo de Cristo, mas a terra. Você crê assim? Mas são tantos desafios que envolvem promovermos a unidade. Se olharmos para uma igreja como a nossa, vamos encontrar gerações diferentes que precisam ultrapassar barreiras para andarem juntas. A barreira dos gostos, dos costumes, das tradições. A unidade envolve o desafio dos diversos ministérios, alguns muito parecidos. A nossa igreja tem uma característica peculiar. Tem projeto para tudo que você pode imaginar. Eu não sei quantos projetos só de mulheres nós temos na igreja, é um monte. De homens também, de jovens. Mas se não tomarmos cuidado, perdemos a bênção de andar juntos. E aí uma semente de discórdia vem, e é tão desafiador entender que cada um tem o seu papel no corpo e que juntos podemos ir mais longe. O desafio na adoração, os gostos musicais, que música tocar, qual é a melhor liturgia de culto. São tantos os desafios que envolvem a unidade da igreja. A palavra de Deus vai nos apresentar nesse texto alguns princípios de fé que nos ajudam a construir a unidade na diversidade. Quantos querem aprender esses princípios? Amém? Primeiro princípio, a Bíblia vai falar a respeito de uma postura de vida. Contribuímos com a unidade quando adotamos uma postura de vida. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A palavra digna aqui, ela funciona como uma espécie de balança. Significa isso: quando eu ponho de lado o meu estilo de vida com o estilo de vida de Deus, o que a palavra de Deus ensina, precisa haver equilíbrio. Quando isso acontece, a unidade vem. E que posturas de vida são essas? Que representam o jeito de Deus de viver e que trazem unidade para a igreja. Ele vai falar de vários aqui. Ele começa dizendo: sejam completamente humildes. Primeiro é a humildade. Não basta ser pouco humilde, tem que ser completamente humilde. Essa palavra é muito interessante. Tapeinofrosine no grego. Eu acho interessante porque essa palavra foi cunhada pela fé cristã. Só em Jesus que essa palavra se transformou numa virtude. No mundo antigo, entre os romanos, humildade era sinônimo de fraqueza. Mas depois de Jesus, o testemunho dele, a sua vida mudou o sentido de uma palavra. Humildade, depois de Cristo, e por causa dele, tem outro significado. Se torna virtude. Esses dias eu estava com o pastor Adoniran, nosso pastor aqui, dos especiais, e ele estava me falando que tinha algo na língua dos surdos que o incomodava. Quando eles falavam de Páscoa e de Natal, esses sinais o incomodavam. Páscoa era assim, e Natal assim. E aí ele um dia reuniu um grupo de intérpretes, e eles resolveram então mudar o sinal que eles usavam aqui na igreja para essas palavras. Então hoje, se eu tiver certo, me ajuda, querida. Páscoa é assim, vamos ver se eu consigo. É isso? Aí, é o P e Jesus ressuscitando. Como é que é Natal? Mostra aí pra gente. Natal. Eles mudaram. E aí ele estava falando para mim: Michel, a gente começou a usar e de repente se espalhou
Hoje a maioria das pessoas usam o nosso sinal. Nós mudamos a palavra, mudamos a língua dos surdos. Jesus mudou ela mais uma vez, aleluia. Foi exatamente isso que aconteceu com a palavra humildade. Humildade, ela é fruto do conhecimento que temos de nós mesmos. Quando entendemos que somos pecadores, ela também é fruto da confrontação da nossa vida com a de Jesus. E do entendimento, a consciência da dependência de Deus. Quando entendemos que dependemos dele para tudo, para respirar, para andar, para acordar, nos tornamos mais humildes. É por isso que a Bíblia diz em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A humildade representa colocar Deus em primeiro lugar e ir para o final da fila. Esses dias eu estava com um grupo da Universidade da Família, fui almoçar e eles, pastor, vai na frente, eu sou anfitrião, vai vocês. E eles estavam falando, é que lá, o nosso líder, o Jorge Ishimura, ele nos ensinou, é um empresário, multi-empresário. Ele nos ensinou que nós temos que sempre ficar por último na fila. Sabe, a cultura do reino, a humildade, ela promove a unidade. Muitas vezes não construímos a unidade por causa do nosso orgulho. Eu lembro de um livrinho que eu li há um tempo e recomendo aqui, Ego Transformado pelo Espírito. Quem já leu esse livro? Se você não gosta de ler, é fácil, porque ele é bem fininho. E ele fala... Nesse livro algo interessante, diz que Paulo, ao falar de orgulho, ele usa uma figura de linguagem. Ele usa a palavra fole. Sabe aquela ferramenta que eles usavam? É tipo uma sanfona assim para atiçar o fogo no passado. Fole, orgulho. Ele vai dizer que o nosso ego, ele é super inflamado, inchado, entendido como órgão doente. Sabe, muitas vezes a unidade não acontece porque o nosso ego é inflamado e dolorido. A gente se ressente por pouco. Não me colocaram no lugar que eu merecia. Eu não ocupei a posição que eu deveria. Sabe, talvez você tenha dificuldade para trabalhar em equipe. Talvez você tenha dificuldade para perdoar. Constantemente você se ressente. Talvez você sempre tenha que ter a última palavra ou uma explicação para tudo. E aí a unidade não acontece por causa do nosso orgulho. Sabe, desde criança é interessante como a gente tem que ter explicação para tudo, desde pequeno, né? Esses dias assim eu estava ensinando os nossos filhos a respeito dos 10 mandamentos. E então ela perguntou para o Benício, você sabe o que significa não adulterarás? E o Benício disse, eu sei, mãe. E ele disse assim, significa não fingir que é adulto. Eu lembro da Nina também, pequenininha, eu cheguei com uma camiseta, queria colocar nela, e ela falava assim, eu sabo, papai. E ela pegava a camiseta e tentava enfiar pela gola na cabeça. Sabe, desde criança, nós queremos ser independentes, andar sozinhos. Nós queremos ter explicação para tudo. E é por isso que muitas vezes sofremos. Ei, em nome de Jesus, quantos querem construir a unidade? Sejam completamente humildes. E ele continua, sejam completamente humildes e dóceis ou mansos. A palavra mansidão também não é um sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, ela é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. É a qualidade do que consegue se conter. Por vezes representa até uma personalidade forte, mas que é senhora de si mesma. Mansidão, poder sob controle. Eu lembro, alguns anos atrás, estava preparando um menino para se transformar em líder da minha célula. E levei ele para um futebol dos seminaristas. Uma bênção. Você quer revelar caráter das pessoas? Leva para um jogo acirrado de futebol. E eu lembro, no meio da partida, houve uma dividida. Aquele menino que eu estava treinando para liderar e um outro que estava treinando para virar pastor. A bola foi para a linha de fundo, depois da dividida. Um rapaz
veio quando ele estava de costas indo buscar a bola. O seminarista veio correndo e deu uma voadora nas costas do irmão dele em Cristo Jesus. Que bênção de futebol. Eu falei, ai, agora eu vou perder o líder. Eu fiquei olhando o que ele ia fazer. Ele foi correndo, não virou para trás, se levantou, pegou a bola, pôs na linha de escanteio, saiu do campo e se sentou. Eu falei, esse cara é macho pra caramba. Mansidão é ter poder sob controle. É não revidar. É abrir mão dos direitos. É dar outra face. É andar mais uma milha. Sabe, a unidade muitas vezes não acontece porque não temos domínio próprio. A Bíblia vai falar de exemplos de mansidão. Ela fala que Moisés era manso. Moisés era um líder forte, que tinha uma personalidade forte. Mas, apesar do povo reclamando, ameaçando, quando ele chega na presença de Deus, ele intercede pelo povo. Mansidão. O mesmo acontece com Jesus. Jesus era manso, pastor, mas Jesus, quando encontrou os cambistas no templo, virou tudo. Eu sempre achei que essa atitude de Jesus foi um rompante de ira. Mas se você ler João, capítulo 2, com cuidado, você vai ver que não, foi premeditado. Jesus foi lá e fez o seu próprio chicote, o azorrague. Ele queria fazer aquilo. Agora, pense na capacidade de Jesus. Poder sob controle. Ele foi julgado por um tribunal humano. E ele tinha todo o poder nas suas mãos. Ele estava diante de soldados romanos que fizeram chacota, repartiram suas roupas, xingaram, colocaram uma inscrição numa tábua, rei dos judeus, e uma coroa de cinzeu, uma coroa de espinhos na sua cabeça. E eu fico pensando, ele tinha todo o poder, toda a autoridade. Ele podia levantar as mãos e raios fulminariam aqueles homens com seus olhos, simplesmente um olhar bravo de Jesus, aquilo terminaria, um estalar de dedos e os anjos acabariam com aquele sofrimento, mas não, ele passou pela via dolorosa. Ele foi humilhado, ele foi até a cruz do Calvário, e quando chegou lá, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele foi manso, e por causa do autocontrole de Jesus, nós temos a nossa salvação garantida. Sabe por que a unidade não acontece? Porque a gente não leva desaforo para casa. A unidade não acontece porque muitas vezes não nos controlamos. Não controlamos a língua, não controlamos nossos impulsos, não controlamos nossos desejos. A unidade não acontece porque o fruto do Espírito, o domínio próprio, ele não faz parte das nossas dietas, não gostamos dele. A unidade não acontece porque não queremos viver o que Jesus nos ensinou a fazer. Levar o prejuízo, pagar a conta que não é sua. Isso é ser crente de verdade, é nesse lugar que a unidade acontece. Ei, quantas vezes nos perdemos? Porque não cuidamos com o jeito de falar, não somos dóceis. Não cuidamos com as mensagens que mandamos, não cuidamos com as respostas que damos na internet. Aí o povo lá fora vê os crentes, até pastor, todo mundo brigando, é uma beleza. Unidade acontece quando a gente abre mão. Sabe, esses dias eu estava em casa, já faz um tempo. A internet aquela semana tinha falhado 5 vezes. Caído 5 vezes o sinal. E eu disse, eu vou ligar para aquela... Depois da 5ª vez, eu falei, eu vou ligar naquela companhia e eles vão me ouvir. É bem... Às vezes a gente gosta, quer fazer barraco. Eu estava naquele dia, predisposto a isso. Peguei o telefone, liguei. Falei, agora vamos ver. Atendeu o telefone uma moça, uma atendente. E eu comecei a falar já meio bravo, assim, o tom de voz. Ela, espera um pouco. Eu conheço essa voz. Pastor Michel, oi irmã. Eu não posso mais nem reclamar da internet. Aleluia, glória a Deus. Ai. Ei, meu irmão, para de fazer barraco. Quando você chegar no estacionamento da igreja, abençoe os irmãos que estão cuidando dos carros. Abençoe os atendentes.
Abençoa as pessoas que estão te servindo. Elas não recebem nada para fazer isso. Muitas vezes não nos controlamos e a unidade, ela escapa das nossas mãos. Sabe, ele continua falando dessa postura de vida. E ele fala: sejam pacientes. Muitas vezes a unidade não acontece porque a gente toca o bumbo rápido demais. A gente quer imprimir um ritmo e não respeita as debilidades dos outros. A gente não reúne, decide tudo sozinho, não planeja, e aí as pessoas vão ficando pelo caminho. Sabe algo que eu aprendi? Tem legendário aqui, deixa eu ver. AU? Uma coisa que eu aprendi na montanha: quem dita o ritmo da caminhada é o mais lento. Porque o importante não é chegar rápido lá, é chegar com todos lá. Nós vamos chegar lá com todo mundo. Você vai chegar com toda a sua casa, com toda a sua família, com os seus. Nós não vamos deixar as pessoas pelo caminho. Talvez vou pisar no freio, algumas mudanças vão acontecendo devagarinho. Por quê? Porque o mais importante é chegar lá com todos. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Sejam pacientes. Ele continua: suportando uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui não é aguentar. Aguentar lá a paciência. A palavra suportar aqui é prateleira. Levantar o outro, deixar o outro mais alto. Essa é a ideia. A unidade acontece quando a nossa perspectiva muda. As pessoas nos seguem quando elas entendem que elas não estão seguindo alguém que tem um projeto pessoal de poder e que está usando os outros. Não. A unidade acontece quando temos um propósito maior. E ajudamos uns aos outros a se desenvolver, a crescer. É nesse lugar que Deus libera a sua bênção. Eu lembro quando eu comecei no ministério de adolescentes, e a gente estava vivendo uma crise de unidade. Eu era muito novinho, pastor novo, e eu li um livro chamado Monge Executivo. Quem já leu esse livro? Vale a pena. Monge Executivo. Ele falava que o bom líder é aquele que compreende as necessidades dos seus liderados e os ajuda a crescer. E eu lembro que depois de ler aquilo, eu fiz uma lista com o nome de todos os conselheiros, todos aqueles que lideravam o ministério comigo, e eu comecei a colocar as necessidades deles do lado. Pedi que Deus me revelasse. E sabe, quando eu comecei a cuidar do crescimento desses meus irmãos, a unidade veio no rebote. Quem quer unir o povo de Deus aqui? Ajude os outros a crescerem. Ajude os outros a se desenvolverem. E a bênção da graça de Deus vai repousar sobre nós. Unidade envolve posturas de vida. Quem quer ter essas posturas? Em segundo lugar, o texto vai nos ensinar que a unidade envolve esforço. Façam todo esforço. A manutenção da unidade dá trabalho, envolve muito esforço. Mas por quê? Porque a unidade muitas vezes nos tira da zona de conforto. Você tem que aprender coisas novas, com pessoas diferentes. Tem que trilhar caminhos, usar sistemas diferentes. Eu lembro quando eu mudei o sistema operacional do meu computador. No começo eu não sabia onde estava nada. Era horrível. Depois valeu de alguma coisa. Mas o começo foi desconfortável. Dá trabalho. É desconfortável. Dá trabalho. Ouvir o outro dá trabalho. A gente não quer ouvir o contraditório. A gente quer seguir com as nossas ideias. Mas é nesse lugar, através de reunião, de acordo, de ajuste, de entendimento, que as coisas caminham. Dá trabalho porque envolve dedicação de tempo. Sabe, juntar pessoas que estão com dificuldade de se entender. E tomar café toda semana. O pastor Nilson conta para mim que no seu ministério, na época tinham grupos que não se entendiam. E ele começou a tomar café toda semana com aqueles mesmos irmãos. Ele conta que depois de 3 meses já não havia amado. Eles se tornaram amigos, eles se conheceram. Ei, em nome de Jesus, você vai tomar café com um irmão que pensa diferente de você. Vai ser desconfortável, talvez desagradável, mas vocês vão se entender em nome de Jesus, amém? O texto continua. Para conservar a unidade, envolve constante manutenção. Manutenção.
Eu estava na Convenção Batista Brasileira e voltei de carro, de Foz do Iguaçu para cá. Era de noite, no meio do caminho furo o pneu. Eu paro o carro, estava numa serra, não tinha acostamento. Com dificuldade eu consigo achar um lugar para parar o carro. Desço do carro, abro o porta-mala, começo a tirar as malas, tiro o step. Na hora que eu vou tirar o macaco não saía do porta-mala. E eu gritei assim: Silvio, vem me ajudar, não consigo tirar o macaco do porta-mala. A Nina ouviu: tem um macaco no porta-mala. Ela e o Benny começaram a gritar: ai, tem um macaco. E eu tentando explicar: não, é uma ferramenta. Eles não entendiam. Vou lá, enquanto as crianças choram, minha mulher iluminando o pneu com cobertor por causa dos bichos. Com dificuldade eu termino de trocar o pneu do carro, entro no carro. Quando eu entro no carro, alguém tinha ligado sei lá o quê. O carro não liga, acabou a bateria. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. O Benny já começa: meu Deus, a gente vai passar a noite aqui. Já começa um chororô de novo no carro. Falou: não, vou ligar para a polícia, para o seguro, vamos dar um jeito. Pega o telefone, na serra não tinha sinal o telefone. Daqui a pouco eu estava no acostamento, fazendo sinal de luz assim para os carros pararem. A polícia vem, consigo dar uma carga lá no carro e eu chego em Curitiba bem tarde da noite, de madrugada. Aleluia, louvado seja o Senhor. Fui olhar os pneus, estavam todos gastos. Sabe, muitas vezes a gente perde tempo, a gente não alcança, porque a gente não faz manutenção da visão. Eu costumo dizer para os meus líderes que a visão vaza. E quando a gente não faz a manutenção da visão, começa cada um a andar por um lado. É por isso que a gente tem que fazer reunião motivacional, planejamento, ouvir a ideia uns dos outros, dá trabalho. Mas quando a gente faz a manutenção, a gente consegue perseverar mais tempo e chegar mais longe em nome de Jesus. Deus vai te usar para fazer a manutenção da unidade. A Bíblia continua dizendo: a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem garante a unidade? Quem garante a unidade na igreja? Ela é fruto do quê? Do Espírito. Ela é uma ação do... Sabe onde a gente encontra a unidade na igreja? Quando a gente começa a orar junto. Eu lembro quando eu assumi os jovens, tinham grupos dissidentes. Toda reunião era briga. Eu falei: Deus, o que eu faço agora? Deus falou para mim: começa a orar com eles. A reunião começava às 10h30 da noite na quarta-feira. Falei: se a gente tiver 1 hora de discussão, vai ser 1 hora de oração. Sabe o que aconteceu? Em menos de 2 meses, Deus pacificou tudo. Por quê? Um orava pelo outro, um punha a mão na cabeça do outro, e o Espírito testificava o que a gente tinha que fazer. Não era mais a ideia de um ou do outro, era a ação do Espírito. Ei, em nome de Jesus, vamos reunir os grupos diferentes de mulheres para orar juntos. Vamos reunir os grupos diversos dos homens para orar juntos. Vamos unir os grupos da juventude para orar juntos, e a unidade vai vir porque ela é uma ação do Espírito no meio da igreja. Quantos acreditam nisso? Ore. Quinta lição, já estou terminando. A unidade, ela é construída sobre fundamentos sólidos. O texto vai dizer: um só corpo, um só Espírito, uma esperança, um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. A unidade muitas vezes não acontece porque deixamos de lado ou tiramos o foco daquilo que é fundamental. O que é fundamento sólido? A fé, o Deus, o Senhor. E aí a gente começa a olhar para coisas que não têm tanto valor. Costumes, tradições, jeitos, formas. E a unidade se perde no meio do caminho. Sabe, muitas vezes eu vou em reuniões da denominação que são diferentes. Mas eu não tenho problema com as formas. Se um dia a gente abrir mão dos valores, aí sim.
Deu para me entender? Para viver a unidade, a gente tem que pavimentar o caminho por aquilo que é sólido, e não por costumes e tradições. Última lição, e eu vou acabar aqui. A unidade no meio da igreja, pode chegar o louvor, ela é evidenciada no exercício dos dons. E aí ele vai dizer: a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida de Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Olha que coisa tremenda. Agora ele está usando uma imagem militar. Jesus levou cativo o cativeiro. O que ele está falando? Jesus foi ao Hades, ao inferno, e tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. E ele então pegou o cativeiro. Nós estávamos cativos, éramos prisioneiros dos nossos pecados. Jesus levou consigo cativo o cativeiro. Nos tornamos, sim, aqueles que são governados por ele. Estamos debaixo do seu senhorio, aleluia. Mas ele não fez apenas isso. Ele subiu aos céus, à destra do Pai, e lá ele pegou os despojos da guerra, a autoridade que foi tirada de nós no Éden, e ele começou a distribuir no meio da igreja os dons do Espírito, os despojos de guerra. A um ele dá a operação de milagres, a outro ele dá fé, a outro ele dá profecia, a outro ele dá o dom de administrar. Ele vai distribuindo na igreja. E sabe, quando fazemos parte do corpo, temos o privilégio de ver Deus revelado na face dos nossos irmãos. Aleluia. Que tremendo. C.S. Lewis escreveu um livro chamado Quatro Amores. Eu vou terminar com essa história. Ele tinha um grupo de amigos que se reuniam, e um deles faleceu. Ele vai dizer: quando o Roger morreu, eu perdi um pouco do Ronald. Porque quando o Roger contava piada, só ele conseguia tirar determinadas gargalhadas do Ronald. Quando eu perdi o Roger, eu também perdi um pouco do Ronald. Sabe, quando não andamos juntos, perdemos o privilégio de ver Deus revelado na face dos meus irmãos. Eu não quero perder nada, eu não quero perder nada, eu não quero perder nada. Eu quero ver Deus sendo revelado em você. Eu não quero perder nada, eu não quero perder nada. Eu quero ver Deus sendo revelado nas crianças, sendo revelado nos adolescentes, sendo revelado através dos idosos, sendo revelado através das mulheres, dos homens. Eu quero ver Deus sendo revelado. Eu vejo Deus revelado na face do Arquimedes, quando ele vem servir a nós junto com os diáconos toda semana. Eu vejo Deus revelado quando a Marta e os irmãos que têm dons de misericórdia nos ensinam a cuidar do próximo. Eu vejo Deus revelado quando eu vejo os adoradores sobre o altar se derramando na presença de Deus. Eu vejo Deus revelado quando um jovem, um menino começa a pregar a autoridade do Espírito. Eu vejo Deus revelado quando os meninos saem pelas ruas pregando o Evangelho. Eu vejo Deus revelado nas nossas reuniões de oração. Eu vejo Deus revelado através do presente da irmã que me deu bala hoje de manhã. Eu vejo Deus revelado através do coro dos surdos, dos sinais dos meus irmãos. Eu vejo Deus revelado nesta igreja, e eu não quero perder nada, nada, nada. Nós precisamos andar juntos e veremos a glória de Deus. Ele desceu às profundezas da terra, ele está nos altos céus. Ele vai derramar dons sobre esta igreja, sobre a sua vida. Deixa Deus te usar, irmão. Nós queremos ver a glória de Deus revelada neste lugar. Quantos querem construir a unidade comigo?
Feche teus olhos, baixe tua cabeça agora. Pergunte para Deus: Pai, de alguma forma eu tenho impedido a unidade. Algo que eu disse, algo que eu tenho dito, uma postura de vida, os meus machucados, o meu constante ressentimento. Deus, eu quero ser humilde, eu quero ser manso, eu quero controlar a mim mesmo, eu quero suportar os outros em amor. Deus, eu quero me esforçar para viver em unidade, eu quero fazer a manutenção da visão, eu quero orar com os diferentes e abençoá-los em nome de Jesus. Eu quero, Deus, viver para ver o Senhor sarando a terra através dos nossos. Eu quero. Quero ver Deus revelado na face do meu irmão. Se Deus falou contigo, você quer fazer um compromisso com a sua língua, quer fazer um compromisso de postura de vida, quer fazer um compromisso com si mesmo diante de Deus, de lutar pela unidade da igreja, aonde você está, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar. Deus, derrama o teu espírito aqui. Senhor, nos move em unidade. Senhor, nos abençoa. Sara essa terra, une a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Feche seus olhos, estende as mãos assim, eu quero orar por você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora diante de Ti. E eu quero pedir, Pai, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós. O Senhor nos traga para perto uns dos outros. Que o Teu amor, que a Tua graça sejam reveladas em nós e através de nós. Queremos ver a Tua face revelada através da vida dos nossos irmãos. Nos ajuda, Pai, me ajuda a ser dócil, gentil, manso, humilde. Me ajuda a suportar uns aos outros em amor. Nos visita esta manhã, Derrama os teus dons e as tuas capacitações, os teus carismas sobre esta igreja. Possamos desempenhar aquilo que o Senhor nos deu com alegria, e que o teu poder se manifeste entre nós. Nos faz um, Senhor. Faz os nossos corações convergirem. Nos faz um, Senhor. Nos torna um, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.